que é poderoso, é o nosso Deus que é poderoso. Ele te escolheu, Ele olhou para você e falou: eu quero você. Glória a Deus. Pastor Tiago vai fazer uma oração por mim aqui. Que louvor legal, hein, gente? Muitas vezes a gente começa o dia ouvindo tantas notícias ruins que abalam a nossa fé, que ferem a nossa alma, que nos trazem desânimo e tristeza. Então a gente tem que começar o dia louvando a Deus. Abre suas mãos. Pastor Tiago tem viajado pelas missões aí. Domingo você estava lá em Patinga. Está sumido daqui, porque fez uma... Onde eu não posso ir, eu estou mandando ele. Glória a Deus, a graça e a paz. Graças a Deus. Ora por mim então. Te agradecemos, Pai, por esse momento, por esse culto, por essa oportunidade de estar aqui na sua casa te adorando. Continue usando o seu servo, pastor Jorge Linhares. Continue falando através da boca dele, Pai. Nós estamos aqui, Pai, te buscando. Nós estamos aqui, Pai, querendo ouvir uma direção do Senhor. Que ele seja a boca do Senhor nessa noite, nas nossas vidas, que pessoas possam conhecer mais do seu amor. Eu profetizo mais amor na sua vida, pastor Jorge, mais garra, mais direção de Deus. Aleluia. Sempre debaixo dessa graça, sempre fazendo tudo por louvor da glória de Deus. Amém. Seja usado, em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Esse texto que eu vou compartilhar com vocês, de Evangelho Lucas, capítulo 5, é um dos textos que mais fizeram com que minha vida se tornasse uma vida melhor com Deus, porque eu conheci um aspecto de Deus, uma faceta da pessoa de Jesus. E há muitos anos atrás, esse texto mexeu muito comigo. E eu passei a enfrentar as dificuldades com maior tranquilidade depois desse texto. Porque quando a palavra de Deus, ela não é somente logos, ela é rema. Rema é a palavra viva. É quando a palavra sai do papel e entra no coração. E aí, quando essa palavra se tornou rema na minha vida, eu compreendi muito mais as coisas de Deus. E compreendi muito mais Jesus. Uma pessoa que não conhece Jesus, ela fere a Jesus sem saber que está ferindo. Uma pessoa que não conhece você, ela pode pensar que está te agradando e não está te agradando. Isso é comum entre marido e mulher, principalmente no início do casamento. Você não sabe como agradar a pessoa e o casal não tem diálogo, não fala o que gosta ou o que deixou de gostar, e só depois de um tempo que aquela pessoa então fala: olha, eu nunca gostei disso que você fez. Mas a pessoa fez porque achava que estava agradando, achava que estivesse agradando. E esse texto então me mostrou um aspecto da pessoa de Jesus que me sarou, me deu mais fé, me deu mais forças para continuar na caminhada cristã e no caminho estreito. Versículo 1 do capítulo 5 de Lucas. E aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E Jesus viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando então em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se de dentro do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, vamos mais fundo, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre,
Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, ao ponto de se lhe romper as redes. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. E um louvor, ele estava vendo a Nájila cantar, vendo o ministério de louvor cantar, e agora vendo também a Nívia cantar. O louvor, ele é como um arado. O louvor, ele prepara a terra para a semente, e a palavra de Deus é a semente. Então, se o seu coração está preparado, a semente vai cair e vai germinar e vai produzir frutos. Bom, por que muitas pessoas então pensam que estão nos agradando? Eu estava nos Estados Unidos uma vez, e já contei isso aqui outras vezes, e uma missionária americana tinha vindo ao Brasil, e ela levou do Brasil café, pó de café. Chegando na casa dela, eu sendo brasileiro, eu havia lhe tratado muito bem quando ela veio aqui no Brasil, Rita Boyle, muitos irmãos se lembram, e ela então disse para mim: pastor Jorge, depois de uns 10 dias que nós estamos nos Estados Unidos, só tomando nesse café, lá não tem café no coador como nós temos aqui, lá não tem isso, café já é café solúvel como nesse café, e a gente fica com a saudade desse café brasileiro que cheira, né, quando passa ali no coador. E aí ela, para me agradar, disse: eu vou fazer um café para o senhor gostoso, e mostrou lá o café, o vasilhame com o pó de café do Brasil. Ela disse: eu trouxe do Brasil, eu só faço esse café em ocasiões muito especiais, e hoje é um dia especial. E ela fez aquele cafezinho, e o cheiro do café encheu a sala. Falei: puxa, vou beber um café. Nós assentamos à mesa, eu me lembro como se fosse hoje, uma torta de maçã. Poxa, que americano gosta de torta de maçã, tudo isso é maçã. E maçã, você precisa aprender a fazer uma torta de maçã, com um pedaço de maçã dentro, que tudo lá é maçã verde, maçã vermelha. E aí ela veio com aquele café, e ela pôs o café na minha frente, estava ali o adoçante, o açúcar, e na hora que eu me preparei para beber o café, ela pôs umas 4 pedras de gelo no café. E eu vi o café esfriar. E ela falou: é para o senhor, para o senhor. E eu me lembro que café, eu tomava café frio, com óleo e com sal, quando eu era menino, e que era purgante, era lombrigueiro, as lombrigas saíam, e eu na casa dela, e ela ficou esperando eu beber o café gelado, e olhando para mim, ela e o marido dela. Eu tive que beber o café gelado e segurar para não vomitar, porque aquilo me trouxe lembranças amargas da época do grupo escolar Américo René Janete, junto da favela ali na Concórdia, ao lado do campo do Concórdia, do campo de Confidência, onde eu e o pastor Carlão estudávamos. E eu bebi aquilo, e ela encheu o copo outra vez, porque americano não toma cafezinho, eles tomam é na taça, café na taça. E a lágrima saía nos meus olhos, e ela dizia: eu sei que o senhor ia ficar emocionado. É por aí, eu bebendo café e querendo sair dali o mais rápido possível. E ela pensou que estivesse me agradando. Ela pensou que estivesse fazendo um grande favor para mim, né? Diferente da sua irmã, viu, Kaique? Que fez um café para mim lá em Goiânia, maravilhoso, muito legal. Então a gente
pensa que está agradando alguém. E esse texto aqui fala para mim sobre isso, que a falta de conhecimento de Jesus é que leva as pessoas, por exemplo, a dizerem: Deus me abandonou, Jesus não se preocupa comigo, eu estou sofrendo e Deus não olha para mim. Eu já ouvi essas frases: Deus esqueceu de mim. Eu já ouvi pessoas orando assim: Deus, lembra-te de mim. Deus, olha como estou sofrendo, Deus, parece que o Senhor não me ouve, parece que o Senhor não me vê. E certamente eu também já pensei isso na minha vida, antes desse texto se tornar rema em meu coração, antes desse texto se manifestar. Jesus Cristo estava na praia, e nós fazemos sempre um culto nesses 42 anos que eu fui pela primeira vez em Israel, 41 anos, e sempre eu faço um culto aqui na beirada do lago de Genezaré. Sempre nós fazemos uma reunião aqui neste lugar. Você que nunca foi, você precisa sonhar em ir para Israel para ver um culto desse. E Jesus estava falando para uma multidão, para um tipo de pessoas, para um grupo homogêneo. Ele falava para aquele grupo, e as pessoas queriam ouvir. Diz o texto que a multidão o apertava. Olha, a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Estava ele junto ao lago de Genezaré, que é o lago de Tiberíades, são vários nomes, Mar da Galileia, de tão grande que é. E aí ele estava com aquela multidão, e de repente, Jesus, olhando para o lado, ele viu 2 barcos na praia. Ele viu 2 barcos e olhou os pescadores que desembarcaram e estavam dobrando as redes. Estavam ali dobrando as redes, limpando as redes, tirando o mato, as algas, tirando aquilo que é o resto do mar, porque trabalharam a noite toda e não haviam pescado nada. Estavam ali desanimados. E o que representa o trabalho de um pescador? É o mesmo trabalho de um motorista de táxi, é o mesmo trabalho de um comerciante. Meus irmãos eram comerciantes, e cada dia eles dependiam da venda diária. O motorista de táxi depende da corrida que ele faz. O motorista do Uber depende da corrida que ele faz. A pessoa do salão de beleza depende. A pessoa que tem um comércio depende daquela venda diária. Eu converso com pessoas e eles dependem. Quem tem uma oficina mecânica depende daqueles ganhos diários. Então a pessoa já sabe o dia que vai chegar, porque não tem salário. Elas não têm salário, tem o que conseguem arrecadar naquele dia. E eu sei que eu via meus irmãos dizendo: puxa, hoje eu não consegui vender, eu não consigo pagar a conta de amanhã, eu não consigo porque a venda esteve ruim. Às vezes alguém fala comigo: pastor Jorge, minha conta de luz está vencendo e a praça está tão ruim, pastor, eu estou precisando disso, precisando daquilo. Por quê? Porque não aconteceu o que eu queria. Me empresta um dinheiro aí, 5 dias, 3 dias, amanhã eu trago para o senhor, eu trago para a igreja. É comum nós ouvirmos isso. E normalmente são pessoas que não têm salário, que dependiam de uma venda, dependiam de um recurso naquele dia. Esse pescador aqui não era diferente. Não era diferente. Eles trabalharam a noite toda e não apanharam nada. Primeira lição que eu aprendo aqui: existem dias na nossa vida que somente Deus para mudar a história. Existem dias na nossa vida que não basta eu confiar em minha capacidade. Existem dias em minha vida, na sua vida, que não basta você ser um bom pregador. Não basta você ser uma pessoa que é capaz. Não basta você ter um bom produto. Não basta você sonhar.
você não vai conseguir a vitória naquele dia. Você não vai conseguir a vitória naquele dia. Existirão dias na sua vida em que você terá uma expectativa de algo acontecer, algo bom, e não vai acontecer. Não vai acontecer. Você sonha, projeta, trabalha, batalha, luta e pensa que vai dar tudo certo, mas não dá. Não dá. Tem dia que não dá certo. Tem dia que as coisas não acontecem na sua vida. A Bíblia, a palavra de Deus diz que existirão dias de trevas, existirão dias de lutas, dias de dificuldades na vida da gente, dias em que você não programou, que você jamais queria que acontecesse. Imagine o que acontece com tantas pessoas quando você liga a televisão, quando você vê nos jornais, quantas coisas acontecem de forma inesperada. E esse dia era um dia na vida desses pescadores. E eles estavam lá dobrando as redes, e Jesus, lá de longe, Jesus viu. É a segunda lição. Eles não viram Jesus, mas Jesus os viu. Eles não viram a ação de Jesus, mas Jesus os viu. Eles não caminharam em direção a Jesus, mas Jesus caminhou em direção a eles. Olha que coisa bonita. Será que eu, pastor Jorge Linhares, será que se eu for pregar como eu preguei um dia para 60 mil pessoas, eu falei um dia para 60 mil pessoas, 60 mil pessoas me ouvindo, e aí de repente alguém me faz um convite, na mesma época, na mesma hora, naquele palanque, naquele púlpito, onde eu estivesse falando para 60 mil pessoas. Alguém chegasse perto de mim e dissesse assim: pastor Jorge, tem uma igreja lá na favela, lá na comunidade carente, como agora chamam as favelas. Mudaram o nome, não mudaram os lugares, né? Não mudaram a pobreza, mas mudaram o nome. Então não pode falar mais favela, tem que falar comunidade carente. Aí chegasse alguém perto de mim e dissesse assim: pastor Jorge, o senhor está falando aqui para 60 mil pessoas, mas eu queria que o senhor falasse somente 20 minutos. O senhor tem 1 hora, mas é para o senhor falar só 20 minutos, que o senhor vai pregar lá numa favela, lá numa comunidade carente, porque tem 10 pessoas lá esperando o senhor. Você acha que eu, de sã consciência, deixaria os 60 mil pessoas? Você acha que, por exemplo, alguém está lá, a Rede Globo te chama para você falar num programa de maior audiência, no Fantástico, domingo à noite? Pastor Jorge, queremos que o senhor venha falar aqui na Rede Globo. O senhor vai falar no Fantástico da Rede Globo, e o senhor terá 40 minutos para falar em rede nacional, rede mundial. E aí, no mesmo dia, chega alguém perto de mim, que o convite da Globo estivesse, e falasse assim comigo: pastor Jorge, tem um pessoal lá na colônia Santa Isabel, tem um pessoal lá na cidade de leprosos, que eles estão querendo que o senhor vá lá. E lá tem mais ou menos umas 100 pessoas. O senhor pode ir lá? No mesmo dia, na mesma hora, 2 convites. O que você acha que eu escolheria? Você que me ama, você sabe que eu teria muita dificuldade de ir lá na colônia Santa Isabel. Você sabe que eu iria arranjar 1000 argumentos para falar no Fantástico, na Rede Globo. Você sabe que eu arranjaria alguns argumentos pessoais para falar, ou você agiria diferente? Pois Jesus Cristo deixou uma multidão. Isso que eu aprendi, que para Deus não importa jamais primeiro os números. Não importa. Diz o texto que ele viu 2 pessoas, 2 barcos, e ele deixou a multidão por causa destas
duas situações distintas. Eu erraria, eu arranjaria pessoas até para que pudessem me defender. Tem gente que diria assim: não, pastor Jorge está certo, ele tem que ir lá na Record, ele tem que ir lá na Band, ele tem que ir lá naquele programa, porque ele falaria para milhões de pessoas. Para quê? Depois ele vai na colônia Santa Isabel. Pessoas iriam me criticar, mas muitas pessoas iriam me compreender, pois Jesus deixou uma multidão para ir atender duas pessoas que estavam com o barco vazio. Ele não atendeu duas pessoas que estivessem com o barco repleto de peixes. Ele não foi atender pessoas que estivessem transbordando de tantos peixes na rede. Entenda isso. Jesus ama você, não é pelo que você tem. Ele não ama você pela cor da tua pele, pela tua conta bancária, pelos títulos que você tem. Jesus ama você por aquilo que você é. Antes mesmo de nascer, antes mesmo de você nascer, Ele ama você. Esse texto mexeu comigo. Aproximadamente 20 anos atrás, muitas vezes eu pensava, eu tinha vergonha de algumas coisas na vida. Eu já tive vergonha da casa onde eu morava. Eu já tive vergonha de falar que meus pais eram separados. Eu já tive vergonha de estar ficando careca. Eu já tive vergonha de ter uma roupa só. Eu já tive vergonha de esperar para ser atendido depois que todos fossem atendidos. Quando eu ia pedir um dinheiro, pedir um crédito, eu já esperei muitas pessoas serem atendidas para comprar um violão para esta igreja. A igreja era pequena e eu deixava que todos fossem atendidos. Eu já fiquei para buscar um empréstimo no banco, mesmo eu sendo funcionário de um banco, eu indo em outra instituição, eu dizer: passa na frente, passa na frente, passa na frente. Eu já fiquei num açougue, tipo com R$5 no bolso, esperando o açougueiro atender todo mundo, e o açougueiro falava: ô menino, é sua vez. Eu falei: não, pode atender eles, porque eu queria comprar R$5 de mochiba. Eu falava: é para o cachorro. E chegar em casa, o cachorro não vê nada. Minha mãe jogar aquilo na panela e fazer com mandioca, com batata. E o cachorro fica assim, querendo. Eu sei o que é ter vergonha. Eu sei o que é passar uma situação muitas vezes difícil. Eu sei o que é você querer fazer uma festa de 15 anos para filho e você não poder fazer. Eu sei o que é ir no palácio do governador. Eu tinha doado o meu carro para a igreja. E eu era o pregador ali no Palácio da Liberdade. Eu recebi um convite oficial do governador numa reunião de pastores para eu poder falar. E vários pastores, vários empresários, vários executivos foram também. E eu tinha um Siena mais velho, porque eu estava sem um carro melhor, sem ar, sem direção. Era um Siena, pé de boi. E eu fui entrar com ele no palácio. O sujeito falou: não. Lá fora. Eu falei: mas eu vou lá fora. Eu atrás de mim tem aqueles carrões e eu ter que dar uma ré e parar o carro lá fora. Não deixaram eu entrar no palácio do governador com Sieninha, porque só estava entrando carros grandes. A gente passa situação assim na vida. Você passa situações. Às vezes num congresso já aconteceu eu estar sentado na frente e ninguém me conhecer, e chegar uma pessoa importante e eles falam assim: o senhor pode dar licença do lugar aqui? E eu ir lá para trás. Depois eles falaram: alguém ir lá me buscar. Rapaz, você tirou o pastor Jorge, ele que vai pregar. Mas na hora a gente não falar, você não falar. Jesus, Ele é maravilhoso. Diga aí: Jesus é maravilhoso. Jesus, Ele deixou a multidão e Ele foi lá para o barco. Nessa noite, Jesus deixa o céu, para que você entenda esse aspecto do amor dele. Talvez teu pai te abandonou e você traz isso na sua alma.
Talvez teu marido te abandonou. Talvez você foi mandado embora de um emprego. Talvez aqui na igreja ninguém nunca te chamou para cantar. Você nunca subiu nesse altar para fazer uma oração. Mas Jesus Cristo é diferente do pastor Jorge. Jesus Cristo é diferente de nós, do Léo, do Ismael, do Kleber, do Tiago. Jesus, Ele olha para você aí. E para Ele tanto faz você cantar aqui quanto cantar aí. Porque Ele olha o seu coração, Ele olha a sua vida. O mundo olha a nossa marca do terno. O mundo olha o nosso sapato. O mundo olha o nosso relógio. E o Senhor olha o nosso coração. E Jesus viu aqueles homens com uma derrota eminente. Aliás, já acontecendo. Que tinha acontecido. E Jesus deixa a multidão, viu 2 barcos junto à praia do lago, os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. E ele caminhou em direção àquele barco. Entrou dentro do barco sem pedir licença. Terceira lição: Deus não precisa pedir licença para entrar na sua vida. Terceira lição: Ele não precisa pedir licença para entrar na tua vida, Silvio. Nem na tua vida, Sandro, nem na tua vida, Marcos, nem na tua vida, Silvério. Ele é Senhor. Ele não pediu licença. Mas Pedro poderia ter falado com ele para ele sair. Muitas vezes Deus quer entrar na sua vida. Ele quer intrometer na sua vida e você não vê o milagre de Deus. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: Deus, o Senhor está me atrapalhando. Eu já ouvi pessoas dizendo: eu entreguei minha vida nas mãos de Jesus e eu ganhava dinheiro. Eu ganhava dinheiro, mas agora eu sou de Jesus e nada está dando certo para mim. Eu já ouvi pessoas falarem isso. Nesta igreja aqui já se converteu um homem que tinha 13 motéis. 13 motéis em Belo Horizonte. E os negócios dele começaram a fracassar. E ele me procurou. Eu disse: é porque o Senhor não está aprovando esse negócio seu. Não está aprovando. O seu negócio não está aprovado por Deus. E ele obedeceu. Ele não reclamou. Ele falou: então que o Senhor põe a mão, eu vou vender um por um. Eu já vi pessoas aqui nesta igreja que tinham bares e boates, bordéis, e eles se entregaram nas mãos de Jesus, e o Senhor Jesus foi tirando as coisas deles, porque era um dinheiro. Tem um irmão aqui da igreja que tinha uma fábrica de cachaça. Ele aceitou Jesus Cristo, que a esposa dele era crente. E tem uma pesquisa na internet, uma pesquisa que fala sobre as pessoas que têm algum comércio que destroem famílias, comércios que destroem famílias, a geração daquela pessoa, a desgraça que vem sobre a geração, de políticos corruptos, de pessoas que mexeram com drogas, de pessoas que venderam cachaça, de pessoas que eram traficantes, a desgraça que vem na família, vem acontecendo de geração em geração, suicídio, pedofilia, pecado, sexo ilícito, aberrações, mortes, suicídios. A desgraça vem na família todinha. Eu conheço pessoas, esse irmão do Alambique, ele diz: pastor, minha família sempre viveu disso, mas na minha família tem muita desgraça. Na minha família nós temos alambique de cachaça. Eu disse para ele: peça a Deus para através da tua vida não ter isso. Quantas pessoas já devem ter morrido, quantos acidentes de carro, quantas pessoas amputadas, quantos assassinatos provenientes da venda da sua cachaça. E ele orou, buscou a Deus, família do Cerro, da cidade do Cerro, e eles mudaram de ramo, e nunca mais teve uma desgraça na família. É muito sério o que eu estou dizendo. Jesus Cristo entrou no barco de Pedro. Eu aprendi, Tiago Linhares, jovem pastor, que nem sempre
o Senhor pedirá licença para entrar na nossa vida. Eu aprendi que nem sempre Ele vai me pedir licença para entrar no meu casamento. Nem sempre Ele vai pedir licença para entrar nesta igreja. Nem sempre Ele vai pedir licença para entrar numa empresa. Ele entrou dentro do barco de Pedro sem pedir licença. Abre a sua mão assim e dá uma autorização para Deus entrar na tua vida, dá? Fala: Jesus Cristo, entra nas situações da minha vida sem pedir licença. Entra na minha vida, o Senhor não precisa pedir licença. Entra na minha vida, o Senhor não precisa pedir licença. E a Bíblia diz que Jesus Cristo pregou a palavra. Pregou a palavra, Kaiser, pregou a palavra, pregou. E Pedro ficou calado, irmãos. E Pedro ficou calado. Jesus não era dono do barco, mas ele agiu como se fosse dono. Ele entrou. É como se ele assentasse no volante do teu carro. É como se ele fosse até o seu açougue, que a porta estivesse sendo fechada, e ele entrasse dentro do seu açougue e começasse a pregar. É como se você, que é dono de um salão de beleza, já estivesse fechando as portas para ir embora, e Jesus entrasse dentro do seu salão de beleza, dentro da sua farmácia, dentro da sua delegacia, doutor Wagner, você já indo embora, e Jesus entrar dentro da delegacia, dentro, ele entrou, e Pedro escutou ele pregar, e ele pregou, e depois ele virou para Pedro e falou: Pedro, volta com esse barco para dentro d'água. Volta com esse barco para dentro. Seria assim, meia-noite, 6 da manhã. 6 da manhã, você trabalhou de 11 da noite até às 6 da manhã. O seu táxi, você rodou tudo enquanto é lugar, não pegou um passageiro. Você está chegando em casa, abre o portão. Chega alguém que você não conhece. Chega alguém que você não sabe quem é. Segura o portão da tua casa e entra dentro do teu táxi e começa a pregar. Pensa nisso. Está encerrando o culto. Bênção apostólica, as luzes apagadas, o zelador, chega uma pessoa ali que eu não sei quem é e diz: espera aí, pastor Jorge, vem aqui, liga o microfone e começa a pregar. Eu deixaria? Eu teria muita dificuldade de deixar. Eu teria muita dificuldade, você teria muita dificuldade de deixar. Você diria: eu já estou indo embora. Pedro falou: Senhor, como eu vou voltar para o mar? Eu trabalhei a noite toda, não peguei nenhum peixe, não peguei nada. Mas diante da tua palavra, eu vou voltar para dentro do mar e vou jogar a rede. Dá um aplauso a Jesus. Por isso que a história está aqui na Bíblia. Por isso que a história está aqui, irmãos. Porque Pedro fez o que eu e você não faríamos. Pedro fez o que eu e você não faríamos. Pedro fez o que você e eu não faríamos. Nós iríamos interromper Jesus. Nós iríamos dizer: Jesus, que história é essa? Do Senhor entrar aqui no meu barco, eu não te conheço. Eu não sei quem é o Senhor. Mas Pedro deixou. E a Bíblia diz que Pedro falou: Senhor, por causa da tua palavra, por causa do que eu ouvi o Senhor pregar, eu vou lançar as redes. E ele desembrulhou as redes, voltou com as redes e jogou a rede no mar outra vez. Nessa noite, a minha oração é que Deus te ilumine, que essa palavra entre no seu coração. E você que já está com as redes dobradas, você peça a Deus a mesma fé que Pedro teve. Agora, o mais lindo não é isso, não. As redes ficaram cheias de peixes. Bonito. O barco estava quase afundando. E Jesus, vendo que o barco estava quase afundando,
E os apóstolos e Pedro teve que dividir o peixe com os outros. Jesus vê Pedro chamar os outros pescadores, mas isso ainda não é a lição. Não é a lição principal. A lição principal é que quando o barco está cheio de peixes, Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, a partir de hoje eu te chamo para o ministério. Você não vai ser mais pescador de peixes. A partir de hoje você vai ser pescador de homens. Chamou Pedro para o ministério. E Pedro passou a ter a primazia entre os apóstolos. Passou a ser o homem que andou sobre as águas. Passou a ser o homem que a sombra dele curava as pessoas. Passou a ser um homem que pregava e 3.000 pessoas aceitavam a Jesus Cristo, sem microfone, sem púlpito, sem caixa de som. Ele abria a boca e os paralíticos todos eram curados. Tudo começou quando ele disse: eu não pesquei nenhum peixe, mas por causa da tua palavra eu vou voltar para o mar e vou lançar a rede. Nessa noite eu queria que você ficasse em pé. O Senhor está dizendo que Ele quer fazer milagres na tua vida, mas Ele precisa que você obedeça nas mínimas coisas, para Ele te dar grandes oportunidades na vida de reverter situações de derrota. Você quer milagres, mas não obedece nas mínimas. Você quer poder de Deus, mas não obedece nas mínimas. Para que a rede estivesse cheia, foi necessário que Pedro aceitasse desembrulhar as redes que estavam dobradas, para que os milagres acontecessem. Foi necessário que Pedro não discutisse com Jesus. Para de discutir com Deus. Para de discutir com o Espírito Santo e obedece. Pare de arranjar justificativas. Pare de dizer: eu tenho feito, porque enquanto você falar que tem feito, o Senhor não vai fazer. Pedro falou: eu tenho feito, mas eu vou obedecer. Dentro do âmbito natural é impossível, mas por causa da tua palavra eu vou fazer. Esposa, não é por minha causa, não é por causa da Igreja Batista, não é por causa do mar revolto, é por causa da palavra de Deus. Aguenta mais um pouco. Meu irmão, não é por causa do governo que você vai obedecer, não é por causa do pastor, é por causa da palavra de Deus na tua vida, no teu coração. É por causa do que Jesus falou. De mãos abertas, só fale com Deus. O que você não está pescando? Pastor, eu não estou pescando o amor do meu filho. Hoje, quando eu vejo o pastor Tiago aqui no altar, eu me lembro as noites que eu ficava esperando ele. Quantas noites eu não dormia, eu ficava esperando o Tiago chegar. Eu ficava esperando. E quando ele chegava, ele dizia assim: pai, por que o senhor não está dormindo? Eu não estou dormindo por tua causa, porque eu tinha que ficar orando por você. A Daniela saía: pastora, não, era uma menina, ia para a torcida do Cruzeiro, e os atletas da igreja do Cruzeiro levavam ela para a máfia azul.
E eu ficava sentado, esperando ela chegar, 3 da manhã. E ela chegava. Pai, por que o senhor não está dormindo? Por tua causa. Por tua causa. Eu não consigo dormir. Eu não fecho os olhos. Cada grito, cada freada, cada som. Eu esperava você chegar e só dormia quando os filhos estavam dentro de casa. Não é assim, pastor Arthur? Não é assim, Léo? Não é assim, Ismael? Por que você não está conseguindo pescar fregueses para a tua sapataria? Fregueses, clientes para o teu escritório? A tua rede está vazia de quê? De amor dentro de casa? O que está vazio na tua vida? O bolso? A conta bancária? O coração? A saúde? O que está vazio na tua vida? Que você jogou a rede e você está igual Pedro, que ele disse: a rede está vazia. Nessa noite, meu coração está cheio de fé. Observe que o diálogo foi com Jesus e com Pedro. Pastora Fabiana, o diálogo foi com uma pessoa. Jesus não conversou com 10 pessoas. Jesus conversou com um. Mas quantos receberam o milagre? Todos que Jesus nem conversou com eles, pastor Kleber, receberam o milagre. Sidney, André, mesmo as pessoas que Jesus não conversou com elas, receberam o milagre, por causa de uma pessoa, Elaine, uma pessoa, pode trazer alimento para muitas pessoas. Deus não precisa de muitas pessoas para jogar a rede, Ele precisa de pelo menos uma pessoa. Pede a Deus uma unção. Pede, Paulo, fala: Deus, me dá uma unção de fé nesta noite, uma gota de fé, Tuca, uma gota do que Pedro teve naquele dia, uma gota, Rainer, uma gota. Fala com Deus: eu quero uma gota daquela fé. Eu quero fazer 2 orações. A primeira oração, antes da Nívia cantar, pode vir aqui, Nívia. A primeira oração, tem alguém aqui nesta noite que vacilou, servia a Deus, fumou, pecou, fez o que não devia fazer, sabe que agiu errado, e desde o momento que agiu errado, perdeu a alegria do Espírito Santo. Eu te chamo hoje, para ninguém te empurrar, para você falar: hoje eu vou no altar e vou limpar minha rede, hoje eu vou. Sai do seu lugar e vem aqui no altar. A segunda oração, tem alguém aqui nesta noite que ainda não entregou a vida nas mãos de Jesus, já andou nos caminhos de Jesus, e hoje você está percebendo que Jesus está aqui neste lugar. Sai do seu lugar e vem aqui entregar a sua vida nas mãos de Jesus. E uma terceira oração, quem a rede está vazia, você fala: pastor Jorge, essa palavra é para mim, essa palavra é para mim, essa palavra eu recebo na minha vida. Sai do seu lugar e vem aqui no altar de Deus, enquanto ela canta uma canção, mas que ninguém te empurre para vir aqui, que você fale: eu quero ir, eu quero ir, eu não só quero ir, eu preciso ir até o altar. Quando você diz: eu preciso ir até o altar, eu preciso hoje de uma resposta de Deus, e você vai ter essa resposta. Pode acreditar, pode acreditar, pode acreditar. Pode cantar, Elaine. Chegue bem pertinho do altar. Quem não precisa vir, ore. Chegue mais pertinho do altar. Chegue pertinho do altar. Dá um passo para frente aqui, Diogo. Chega pertinho do altar. Chega aqui, chega aqui.
Jesus está aqui neste lugar, pastor Alisson, Kleber, Jesus está aqui, Rogério, Jesus está aqui, chega bem pertinho. Vai ter milagre, irmãos. Eu aprendi algumas lições nos desertos que eu passei, quantas vezes sem entender. Olha, Senhor, minha rede está vazia. Quem não vai vir no altar, fique em pé, fique orando, fique orando. Aceite a minha alma ou não, pois até mesmo a tribulação faz bem pro coração. Produz a paciência, nos dá experiência e me impulsiona a me aproximar de Deus. Em todas as situações eu sei que Deus comigo está, até naquelas que a dor parece que não vai passar. Eu aprendi uma lição: não há fracasso pro cristão, tudo é experiência com Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu aprendi algumas lições dos desertos que eu passei, quantas vezes sem entender a minha dor eu silenciei. Nada que aconteça em vão, aceite a minha alma ou não, pois até mesmo a tribulação faz bem pro coração. Produz a paciência, nos dá experiência e impulsiona a me aproximar de Deus. Em todas as situações eu sei que Deus comigo está, até naquelas que a dor parece que não vai passar. Eu aprendi uma lição: não há fracasso pro cristão, tudo é experiência com Deus. Não importam as calúnias, as ofensas ou prisões, não importa o sofrimento ou até perseguição. Seja como Daniel, José, Estevão, Jó, o teu Deus está contigo e não te deixa Aleluia, só. dá glória a Deus, dá. Em todas as situações, Todo o povo de Deus orando, eu irmão. sei que Deus comigo Deus vai está. responder a oração, Deus vai responder, eu creio. Amanhã você vai ter resposta, você vai ver. Eu aprendi uma lição: não há fracasso pro cristão, tudo é experiência. Você vai ter resposta, vem correndo. Deus viu você vir correndo. Tudo é experiência com Deus. Tudo é experiência com Deus. Aleluia. Mãos erguidas. Abre suas mãos assim. Eu vou fazer esta oração agora. Eu sinto de Deus fazer esta oração. Pessoas que estão em casa. Pode falar outra vez. Minha mãe pediu pra me orar, que eu tenho muito medo do homem lá de baixo. E você confia no homem lá de cima? Sim, Diga assim: eu confio no homem lá de cima. eu confio no homem lá de cima. Fica aqui. Estende as mãos, vocês duas crianças. Estende as mãos para lá. Meu coração está ardendo em fé. Eu
estou vendo redes sendo lançadas e os peixes obedecendo a voz do Senhor Jesus. Que não foram os ventos, não foi a fome dos peixes. Eles obedeceram uma voz superior. Nunca mais, depois que esta palavra se tornou rema na minha vida, nunca mais eu tive complexos de inferioridade, de pensar que Jesus dava atenção para outras pessoas mais do que a mim, de que Jesus abria mais portas para os outros do que para mim, de que Ele fazia milagres na vida dos outros mais do que na minha. A partir do dia que esse texto se tornou rema na minha vida, eu conheci um Jesus que se importa com minhas derrotas, um Jesus que deixa as multidões, que nenhum artista, nenhum pregador, nenhum cantor, nenhum governante, nenhuma pessoa deixaria. Jesus deixaria toda a multidão por minha causa, porque Ele amou o mundo, não o ouro do mundo, não a prata do mundo, não os prédios do mundo. Ele amou, e por isso Ele veio e morreu no meu lugar e no seu lugar. E uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Deus, eu levanto as minhas mãos agora. Eu levanto a minha mão, Senhor, e profetizo para quem está no leito de hospital. Eu profetizo para quem está em casa, impossibilitado de vir aqui. Eu profetizo que a mesma vitória que Pedro teve, tão grande, que as redes se lhe rompiam, ele não via o que estava acontecendo dentro do mar. Ele só sentiu que a rede estava cheia. Nós não vamos ver os peixes obedecendo, mas nós vamos crer que os peixes estarão obedecendo. Eu tenho certeza absoluta que hoje ainda pessoas que estão aqui, que estão em casa, que estão em outros países, eu tenho certeza absoluta que tem gente que vai viver milagre hoje ainda. Aleluia! Aleluia! Só agradeça a Deus, só agradeça, só agradeça. Diga: Senhor, eu te agradeço, eu te agradeço. Eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço. Dá um aplauso bem gostoso para Jesus, bem forte para Jesus, com as mãos para cima. Vai, 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 vai para cima. Aleluia, aleluia. Olha para mim um minutinho. Nós vamos voltar para o mar. O mar é lá fora. Nós vamos voltar para o mar. E o mar tem que obedecer Jesus. Diga assim bem alto assim: Senhor Jesus, eu aceito o Senhor intrometer-se na minha vida, na minha família, nos meus negócios, no meu presente e no meu futuro. Eu aceito, porque eu sei que debaixo da tua palavra milagres acontecerão. Agora dá um aplauso, nem que seja um pulinho para Jesus. Glória a Deus. Abrace pelo menos 2 pessoas aí, não vai embora não, hein? Oh, glória a Deus. Aleluia. Nívia, espera aí, Nívia, espera ali. Aleluia. Graças a Deus.